Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira. Ontem o Inter garantiu a sua classificação para a terceira fase da Libertadores, a pré-Libertadores, melhor dizendo. E aí agora já conheceu também ontem o seu adversário, o Tolima. E aí a briga é para chegar agora à fase de grupos. Mas é tudo Grenal. A partir de ontem, o Grêmio já vive uma semana de Grenal. Vem aí com o time titular e o Internacional. O Cudê também tinha dito que iria com o time titular, mas depende aí até do jogo desse momento hoje. O Corinthians, vejam só, se o jogo do Corinthians vencer o Guarani, garantir classificação na próxima fase da pré-Libertadores, o Inter joga na quarta. Se não conseguir, o Inter joga na terça. E aí? Tem viagem para a Colômbia, jogo na terça, será mesmo que vai com o time titular? Bom, para tratarmos desses e outros assuntos comigo, ele, César Pacheco, doutor, homem Grenal. Esse é o verdadeiro homem Grenal, hein? Como é que vai, né? Doutor Grenal é doutor Raul Regis de Freitas Lima, querido amigo. Também. Fiz muitos Grenais como dirigente. A última vez que eu estreiei no Grêmio como dirigente, como diretor de futebol, foi um Grenal no Beira-Rio com o Filipão de treinador e empatamos 0-0. Eu acho que é um resultado que pode acontecer aí, né? Vamos ver no último, se o Internacional vier com o time reserva, né? O Grêmio, ano passado, o Internacional veio com reserva, o Grêmio, na última hora, também colocou os reservas. Maurício Silva, satisfeito com a classificação de ontem? Não podia ser diferente, né? Mais satisfeito ainda de estar no estúdio com os dois grandes amigos, João Bosco, Granato Vaz, de 3 décadas, e o meu amigo César Pacheco, amigo há mais de 5 décadas. Só eu que não sou teu amigo, então. Tu chegou ontem. Chegou ontem. Tu é corriqueiro. Tu é júnior para nós. João Bosco Vaz. É, irmão. Esse é de tempo, hein? Esse é irmão. Dividimos a reportagem. Verdade. Mas está bem na bola, segura. Opa, aí, se assustou. Se assustou. Bota no peito e no chão. Assustou, pai. Jogo mais que o Patrick. Opa, que isso, Falo muito do Patrick, mas o Patrick tem a sua utilidade. Sim. Também acho. Ontem fora, acertou o Inter. Ele que está fora. Bom, mas aí tem que discutir. Também acho. Ontem ele acertou o Inter. Mas aí tem que discutir que função que ele está fazendo agora é diferente do que era antes, né? Com o Odair. Ele que está fora, vai ficar 3 semanas afastado, não participa do Grenal, não participa aí dos 2 próximos jogos aí da pré-Libertadores. Se o Inter passar também, fica fora do início da fase de grupos. Aí nós vamos usar aquela frase do Lauro Quadros, aí nós vamos ver quem é que tem farinha no saco. É verdade. Se é o Bosquilha ou é ele. Bom, mas vamos falar, parece que o Inter tem alternativas hoje, né, Maurício? Eu acho que o importante muito isso. melhor que o Inter do ano passado, né? Com grupo e tudo. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo, vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, interagindo, mandando a sua crítica, a sua pergunta, a sua mensagem. Também é importante que você compartilhe nos seus grupos, peço que seus amigos também compartilhem. A RDC vai para 1 ano e meio aí no ar, uma emissora jovem ainda, né? Mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você acessa qualquer uma das plataformas digitais em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Também o Instagram da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques. Aí você me adiciona lá para a gente conversar sobre as coisas do esporte, do futebol, sobre as coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família. Uma instituição também, a exemplo, né, da RDC, o RDC, a exemplo do GBUX, genuinamente gaúcha, mas o GBUX mais do que centenário. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a sua segurança da sua família. Como é que tu tinha dito, mais nada que a obrigação que o Internacional fez ontem, Maurício? Não falei, eu falei, estava muito satisfeito, não poderia deixar de estar satisfeito. Muito satisfeito. Mas satisfeito com a classificação, satisfeito também com o rendimento? Com a evolução do time. Com a evolução do time. Ao contrário do que muitos até uma semana atrás estavam dizendo, que não estavam entendendo, que era um time retranqueiro, 4 volantes. E daí eu olhava
os comentaristas do centro do país, meu amigo Bosco, não, está muito notório que o Cudê mudou o jeito do Inter jogar. Na verdade, era com um volante, Mas 3 claro, meias. esse negócio de E daí quatro agora, volantes, né? depois do resultado, meu amigo Cadu, agora, daí todos começaram a ter uma visão diferente. E sem ser o crítico da crítica, ninguém é comentarista de resultado. Na realidade é o seguinte, cara, esse negócio de 4 volantes, César, não existe isso. Tá o Musto mais atrás, por quê? Porque a todo momento, né, o Cuesta tem que sair para a cobertura, ele está no meio dos 2 zagueiros. O Moledo sai para lá, ele está no meio. Agora, o Edenilson joga mais de meia. Patrick não a joga mais. realidade Então, é o seguinte, a não realidade, existe Boa- isso de 4 volantes inventados. Vamos usar aqui, ó. Uma Vamos bobagem usar aqui, dessa. ó. Vamos usar aqui, ó. Nós Tá aí, temos ó, quatro. os 2 zagueiros e o Musto no meio. Na realidade, hoje, o Musto é um terceiro zagueiro. Mas claro, O Musto é um os terceiro laterais zagueiro. poder sair, claro. Terceiro. Tá, e os 4 estão onde? O Lindoso é o homem que sai. Né? Sai. E O Edenilson o Internacional sai. ataca hoje com 4. Claro. O Internacional ataca com 4 e deixa o Guerreiro lá. E esses aqui, Então ó, não tem essa de esses 4. recompõem, esses são jogadores Claro. que recompõem. Então Essa- não tem 4 volantes. Não, os 4 volantes não é a questão da nomenclatura dos 4 volantes, a questão são das funções. Mas é que, claro, mas é que Agora- ficam batendo nisso. Ah, porque o Odair disse que era o retranqueiro. Esse aí tem 4 volantes, mas não tem 4 volantes. Não Isso tem? me- Tu mesmo fizesse esse desenho aí. Tá correto esse desenho? Isso me lembra do tempo que o João Bosco escrevia os Pisando na Bola, aqueles livros famosos. tem história do Cadu lá, tem um monte de história do que, Cadu. Mas não- que o treinador um dia trocou a camisa do ponta direita, botou o número 5, confundiu o adversário. Antigamente era assim, cada camisa era uma posição. Hoje Já não. teve treinador que escalou o time com 10. Aí alguém levantou Também, a tá né? faltando um aí. Essa questão, a gente tem, a questão de evolução também, ela tem que ser analisada friamente também. Tá? Ou seja, o Internacional pegou um time fraco ontem, o time da Laú era um time fraco, ou seja, fez a sua obrigação, tinha o que tinha que fazer, tá? Mas um time fraco, o que vai ser aí uma situação mais complicada com o Tolima. Mas o Inter melhorou muito em relação a ele do ano passado, porque o Inter era uma dificuldade para fazer um gol. Ontem, por exemplo, no primeiro tempo, com o D'Alessandro, que jogou muito, tinha a posse de bola. Com a entrada do Bosquilha e depois desse menino aí, o Marcos, que eu digo que é o PP do Internacional, porque ele Não, corre acho que muito, aí o Inter não teve tanto o controle da bola, mas teve a velocidade para decidir o Mas jogo. teve a velocidade por quê? Tanto e foram 2 gols, uma roubada de bola e uma velocidade, e o segundo gol também do Marcos Guilherme. Do Marcos Guilherme, que é também um jogador de velocidade. Ele arrancou lá praticamente. É o PP meio campo. do Inter. Mas essa questão do certo, D'Alessandro, César, não. usando aqui, ó, Eu o assisti D'Alessandro o jogo, está acho. numa função que daqui a um pouco ele é para ser o segundo atacante, mas ele não está conseguindo ser. Porque o que acontece? Está aqui, ó, o Paulo Guerreiro está aqui, o D'Alessandro está fazendo exatamente essa função. Daqui, lateralizado para o lado, Serve pro lado isso aí direito. dele, porque com o Odair ele tinha que voltar até o meio para marcar, ele não tem Não, força mas, pra mas, isso. mas o Agora ele está mais não, solto. não, mas o Cudê exige isso aqui Não, mas exatamente até o dos meio meias. só. Como é que tu vai atacar? Tu tem que ter a recomposição, É que o moço. D'Alessandro antes corria até atrás do lateral. Lateral. Hoje ele veio até o meio, recompõe e fica solto para poder jogar com o Guerreiro. Os outros voltam mais. Porque o que está Os outros acontecendo? voltam mais. A defesa do Internacional, ela foi considerada, Pacheco, ano passado, as 2 melhores defesas do Campeonato Brasileiro, a do Grêmio e do Internacional. Tem Era a gente que defesa não do ano gosta, passado. né? Mas com esse esquema, tu tem que ter treinamento e mecânica de jogo, porque fica mais exposto o setor defensivo. Então, é verdade que o Ele Internacional... tá jogando com 13. Sim, mas contra o São Luís tomou 3 gols. Mas já discutimos isso. Não, mas... Que tu dissesse que não podia tomar, Não pode, não pode. Pode, tanto Não, que tomou, não, agora não, ganhou de 4, Cadu. Não. Mas tu insiste nisso? Não, mas vem cá, tu Mas poder tomar 3 mas, pode, mas mas pega fez um 4. time, mas vem cá, mas pega um time, Mas no segundo Não. jogo, Cadu. Eu assisti o jogo ontem, É cara. mecânica, sim, isso eu acho que o tempo, só o tempo que vai dar condições para que tenha. Se tu olhar a defesa do Inter hoje, se tu olhar essa defesa do Inter hoje, tá muito mais coesa e completa com esses 2 laterais que tem aí hoje do que Ontem antes. foram bem. Porque como é que o Cudê joga? Os 2 laterais, quando um vai, o outro não vai. Ontem, Mas isso é ontem beabá no futebol. mas- Quando o lateral apoia, o outro fica. Mas ontem o Moisés. zagueiro não marca em Ontem linha. o Moisés teve uma atuação boa, que até então não tinha tido. Tá? E o Zé que é reserva no Bahia, olha só.
Mas eu estava completando. Não, eu assisti o jogo ontem. Eu gosto de futebol, né? Falando isso, enquanto a gente fala, vamos ver os melhores momentos da vitória do Inter. Eu achei que o Inter, ontem, eu não sei se o Universidade seria um bom teste para o Internacional, porque eu acho que o Internacional atacou o tempo todo. Primeiro tempo ali, ó, a gente sabia que ia sair um gol a qualquer momento. Eu digo, olha, é a questão de tempo, não tem nem como secar isso aí. Futebol, tu sabe, né? Futebol não tem. Tu vês, pô, uma hora vai entrar a bola. E fez, né? Aí chegava chutando, fazia uma cobertura ali boa também. E eu não sei se foi um teste muito bom para o Internacional. Porque agora vem 2 jogos difíceis. Um Grenal é Grenal sempre, né? Como dizia o doutor Meneghetti, Grenal é Grenal. E a dúvida é a seguinte, ele vai com o time reserva, vai com o time titular. Olha, eu fiz essa viagem a Ibagué, eu estive em Ibagué lá Eu conheço lá com também, o Grêmio. E olha, nós fomos de avião, seu Verade, na época alugamos um avião pequeno. Eu fiz essa viagem, é uma tristeza, é só geleira aquilo. Não, e o avião sobe em Eldorado e não baixa mais. Isso aí. Ele posa sem baixar, para aterrissar, a altura é a mesma de lá. Ele levanta, agora estão dizendo que o Inter vai de ônibus, 4 horas, tão louco, tão louco. E eu fiz essa viagem. Mas falando um pouquinho do jogo, aproveitando, Bosco, tu é jornalista, a gente tem que aproveitar as imagens que a gente está vendo. Ó, essa foi uma jogada, uma jogada dos laterais, mas tu falou que os laterais, só que tem que ter um acabamento melhor em relação aos cruzamentos tanto de um lado como do outro. Mas é o quarto jogo. Bom, mas os outros 2 jogaram mas eu tenho que analisar o que eu vejo. Não adianta eu projetar o que pode acontecer. Está falando, eu já vi 2 cruzamentos certos. Não, eu tenho que analisar o que eu vejo. Não adianta tu... Só enquanto está falando já aconteceram 2 cruzamentos. Me ajuda aqui, certos. Pacheco. Me ajuda. Futebol é resultado. Sim, então não adianta sim. tu dizer isso se os resultados não acontecerem lá na frente. Sim. Não, eu tenho que analisar o que eu estou vendo. O acabamento ainda dos laterais é ruim. É ruim. Agora, é treinamento... É tempo, é a perfeição. Ah, bom. É repetição, né? É repetição, não tenha dúvida. Só que eu não posso achar hoje que a coisa tu não tá pode perfeita. Nem poderia com 4. Claro que não tá perfeito. 4 jogos. Nem o Grêmio tá claro. perfeito, o Grêmio tem mais time do que o Inter. O Grêmio é uma outra situação. A gente vai falar do Grêmio. O Grêmio é uma outra. Tá exigindo uma coisa que nem o Grêmio Olha, conseguiu. o Paulo, olha a falta de ritmo. O Paulo Guerreiro em outro, ele teve esse lance e o outro no primeiro tempo. Ele numa condição legal de jogo, ele não perderia esses Como gols. diria o meu amigo Marinho, que é goleiro, lá do Palmeiras, goleiro só se rala. O goleiro saiu bem, tirou o ângulo do cara, ele não tem mérito. Olha lá. Não, mas ele... Olha, o Aí, Guerreiro... Tirou direitinho, mas aí o cara saiu. No início do ano passado, eu falei que era o melhor centroavante do Brasil, tranquilo, o Guerreiro. E daí acontece o toque, olha lá. Que não foi pênalti. Não, foi pênalti, sim. Acho que foi pênalti? Sim, ele tocou no pé dele. Os analistas todos disseram que foi. Não, foi. Aquele primeiro... Eu ouvi o Bagé na Bandeirante e ele disse que não foi, só o doente do Baldaço. O Baldaço mas doente. Mas aí é a opinião de cada um, mas aí ficou claro. Sim, mas a tua também, a minha. Não, eu vi nas outras emissoras todos falar. O juiz estava perto ali. Agora o Pacheco tem razão. Eu acho que tem que ter uns certos cuidados, porque foi um adversário que não exigiu do Internacional. O primeiro tempo, inclusive, até porque foi a postura deles. O lateral. Exatamente, né? Jogou no Grêmio. De buscar. Porque na realidade é o seguinte: o Inter entrou em campo com a obrigação de ganhar e não tomar gol ainda. Não, o grande adversário ontem foi o fantasma isso aí. Qualificado. Obviamente que esse time é fraco. Esse time trancado também. Isso, claro, obviamente que esse time é Se fraco. vira 0-0, pela experiência que eu tenho em futebol, endureceu o segundo tempo. Claro. Se vira 0-0. Agora, o grande jogador dessa partida se chama torcida. Eu vi pela TV, não estava lá, mas vi tanta gente num jogo desse, no início de uma pré-Libertadores, que não é Libertadores ainda. Isso aí é importante. Mas, Pacheco, tu sabe bem que uma pré-Libertadores é um perigo danado. Sim. Eu tenho citado o exemplo. Olha o Corinthians perdeu pro Tolima. Não, o Tolima tirou do Corinthians. O Tolima tirou o Corinthians. Que tinha o Gordo Ronaldo, que é o Roberto Carlos. Que é o adversário do Internacional na próxima fase. É jogo duro. Agora, olha aqui, ó. do Tite. O São Paulo, do Tite. O São Paulo, ano passado, ficou fora e já projetava, inclusive, no grupo da morte com o Internacional e River Plate. Ficou fora. O Corinthians já ficou fora. O Atlético já ficou fora. Tá? Então... É futebol. Pois é, mas... na verdade, não é eu acho Libertadores. Eu acho que ontem a vitória do Tem Inter... jogo jogado. A vitória do Inter
passou pelo Cudê. Torcida é aqui, Grêmio Internacional, é Libertadores, mesmo sendo pré, não tem. Mas foi o grande vitorioso Mas de ontem, foi o Cudê. O César Pacheco quis salientar assim, o fenômeno no verão, Pessoal na Sim. praia. terça-feira, está lotado. Eu acho que foi o 7h15 maior da noite, público. 7h15 Olha aqui, ó, da noite. eu acho que foi o maior público da Libertadores nessas fases Mas, aí, nessa pré Mauri, tu sabe, Mauri, o grande jogo, o torcedor vai independente do horário. Pode ser às 2, pode ser às 4, pode ser às 7, pode ser às 6, pode ser à meia-noite. O grande jogo, o torcedor Mas é vai. isso que nós estamos dizendo, é que 7h15 da noite dificulta um pouco. No E o fevereiro, pessoal- né? Não aí o tem, pessoal não tem. Vai foi. lotar estádio, for a hora que for, o jogo O Grêmio, aquela Libertadores, foi um jogo, um dia de semana. Sim, nós tivemos jogo à quando o Grêmio tarde, foi tivemos 4 horas jogo da à tarde, tarde, 5 horas da tarde. Tu é, era tivemos- repórter, Quanto ele o não América lembra de disso. Cali, choveu na terça, fizeram na quarta. O Mazzaropi pegou um pênalti. Se o Mazzaropi não pega o pênalti, o Grêmio tinha caído fora, não tinha sido campeão. Mas eu da acho que essa Libertadores. vitória. Eu acho Contra o Veranópolis aquela vez, numa segunda-feira, superlotou, abriu os portões, porque tinha chovido. no Aquela que domingo. fecharam a água lá no Beira-Rio, me lembro aquela. Fecharam as... De graça, segunda-feira lotou. o grande jogo, o torcedor vai, independente do horário. E... Cadu, mas assim, a gente está falando assim, eu não, vocês, tu, basicamente. Não, mas quem é que o Inter enfrentou, não enfrentou nenhum time grande. O ano passado, exatamente nessa época, o Inter também não tinha enfrentado nenhum time grande e estava assim, ó, com dificuldades de classificar no gauchão. Então, isso que eu digo que há evolução em relação ao ano passado, que acabou sendo um bom ano. Hein? Mas a evolução passa exatamente pela. Porque o Odair é extremamente criticado. O Odair meteu o Inter numa decisão de Copa do Brasil, que o Inter não projetava isso no início do ano. Olha o Odair com o Fluminense aí, né? Olha o Odair com o Fluminense. O Vasco é morto, o Botafogo. Não, bom, mas aí pro São Luís não é morto, aí pro Botafogo é morto. Mas o São Luís, claro que, Ah, que para não aí é um pouquinho, morto. Bosco. Mas Para claro aí que um não é pouquinho. morto, que o São Para aí Luís um pouquinho. Tanto que o São Luís não é morto, que fez 3 gols e pode fazer os 3 gols. Tu que diz que não pode. Não, mas aí o Botafogo é morto. Morto. Ah, tá bom. E o Vasco também é morto. Aí não tem mérito nenhum, nunca. Aí não tem mérito nenhum. Não tô tirando ele o chegou, mérito. mas eu quero chegar, não é essa a questão. O Odair, no início, o Internacional não projetava nada no início do ano. E o Internacional, o quê? Chegou a uma decisão de Copa do Brasil, aí perdeu pelas circunstâncias que sabe, chegou a uma quarta de final de Libertadores, perdeu para o campeão, foi eliminado para o campeão, mesmo que eliminou o Grêmio na semifinal, né? E chegou aí, e quando saiu, o Inter estava entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Depois, em função toda aquela, acabou. O que eu quero dizer? Não projetava. Claro que esse ano é uma situação diferente. É um técnico que veio com toda a grande expectativa da direção, do torcedor, com a mudança de um esquema completamente diferente do que era. É uma mudança radical. Um time que jogava um time que jogava em casa de uma maneira. Por uma que era bola forte. só. Não, em casa não. Em casa jogava Que? de uma O maneira. Inter? Não. Mas ele se trancava todo, jogava por uma bola, acabou. Jogava fora dessa maneira. Fora jogada dessa Mas jogou contra o Atlético aqui, a final da Copa do Brasil por uma bola, e aí perdeu o campeonato. Não, a Copa do Brasil foi atípica. Aí ele botou a escalação que a torcida queria. Nas 2 vezes que ele botou a escalação que a torcida queria, foi contra o Flamengo, que ele estava segurando o jogo, e aí ele botou o que foi pro México lá, E eu vou te contar Só essa um pouquinho, história toda. me ajuda, que foi pro... O Sobis. Que Nico. Sobis. O Nico Lopes, esse? O Nico e o Wellington Silva. Perdeu o jogo no Maracanã. No decisão aqui, no jogo da Copa do Brasil, ele botou os 2 e perdeu o jogo. Mudou a característica dele. Completamente. Então o que eu quero dizer? Agora é uma mudança radical. Evidente que tu vai ter algumas... Se projeta, ou seja, não, tá. É uma mecânica diferente, tem uma ideia diferente. Mas devagar, né? Se der certo, tudo bem. 2-0 para o Flamengo. O Fluminense bastava o empate, está 2-0 para o Flamengo. Agora, lá no Rio. Mas o Flamengo agora é com titular, né? O Flamengo com titular, né? Aí é uma o situação Flamengo, diferente. trouxe o Pedro, que é muito bom jogador, né? Também, né? Muito Matador. bom. Pedro. Faz gol. Então, mas o que tu disseste realmente no início do programa, a questão que o Inter tem hoje, alternativas para essa mecânica de jogo do Cudê. Talvez por isso que a direção foi buscar jogadores com velocidade,
Né? E em Tem o posição Bosquila, tem esse... É que no ano passado... O próprio Galhardo também, que é um jogador Joga que muito entrou. Não vou dizer Acho que que a joga direção muito, do né, Inter Bosco? antes, acho que a direção do Inter se equivocou em várias contratações. Tanto que tem que fazer uma limpa esse ano. E agora acertou nas contratações. Acertou nessas contratações pontuais. E isso aí... Eu não sei se acertou, Bosco. Eu acho que só o tempo pode dizer se realmente acertou ou não. A gente está tendo uma ideia, né, do que... Mas saiu o mas Trellis, saiu o Simão. nós, como analistas, temos que analisar o momento. O momento. No momento, acertou. Sim. O momento, sim. Mas foi o que eu disse. O Galhardo está jogando bem, o Guilherme está jogando bem, o Bosquilha... Tá, mas vamos lá, mas com que adversários? Pegou o São Luís, quem é que pegou mais Estou internacional? analisando Pegou o momento. quem mais? Me ajuda? O ano passado, esses adversários até piores, nós estávamos com dificuldades. Nesse momento. Não, tudo bem, mas tu tem que ver o adversário. Qual é o grande adversário que o Inter pegou até agora? Naquele ano também não tinha Nem o próprio Laú, vamos deixar bem claro. Esse time do Laú, da Laú, é do nível dos times do Campeonato Gaúcho, se não pior até. Se não piora. Mas a Universidade Católica. A Universidade Católica. E é que nessa fase, e eu vou repetir o que eu falei antes, né? Tanto nesse jogo, que esse time é fraco, agora contra o Tolima, o Inter vai entrar psicologicamente também, porque tem obrigação de ganhar, Cadu. Ele tem altura, obrigação né? de ganhar. Bom, mas vamos ver o Cudê aí, o que fala o Cudê sobre os pontos positivos e os negativos aí do Internacional. Que han falado que jugábamos con 4 volantes y si, como dijeron anteriormente, estamos jugando de la mitad de campo para adelante, ya pasaron a ser algunos media, algunos pasó a ser central, los laterales pasaron a ser punta por momento o extremo y bueno, es las distintas funciones que estamos tratando de cumplir. Acá no es encasillar las características o lo que ustedes piensan dónde juega cada jugador, sino la función que va a cumplir en los distintos juegos y en tratar de encontrar los movimientos para encontrar los espacios en esos juegos, ¿no? Pero bueno, somos un equipo que intenta proponer, que siempre va a intentar ir a buscar los juegos de distintas formas y adaptándonos a los distintos rivales, pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Que asimilen, y creo que lo están haciendo muy bien, como el caso de Marco, que hablamos anteriormente de Bosquila, que es un proceso donde cualquiera puede jugar y el sistema o quién es el que inicia lo van marcando el nivel de cada jugador, ¿no es cierto? Todos somos entrenadores, todos opinamos, y yo no creo saber más de fútbol que ustedes, pero yo a ellos los tengo todos los días. Esa es la gran diferencia. Creo que podemos corregir una circulación más fluida. Creo que hemos jugado muchas bolas a mi gusto para atrás, que lo podemos encontrar otros movimientos para jugar hacia adelante y cosas positivas, que es un equipo solidario, que es un equipo que no para de correr y es un equipo que no para de intentar jugar al fútbol, ¿no? Entonces son conceptos básicos que tenemos que seguir trabajando, pero vamos mejorando y vamos asimilando cada vez más la idea, ¿no? O ponto positivo é esse que ele falou, mas no dia da chegada dele, ele foi bem claro em relação a isso. No meu time ninguém caminha, meu time todo mundo corre. E o ponto negativo é isso que o Internacional mostra ainda. Ele joga com jogadas de aproximação e toque de bola, mas hoje é um toque de bola muito lateralizado e às vezes para trás ainda. Hoje eu vi ele várias vezes na beira do campo, várias vezes, mandando o time subir, atacar, mas essa é a característica dele. Subir, atacar. Essa é a característica. Eu acho que fica vulnerável um pouco o time. Sim, assim, subida, por isso que toma gol. Dependendo, ontem esse time era muito ruim, não fez gol, mas lá contra o São Luís, né, porque se atacar que nem índio é fogo, né? Isso que eu digo. Isso tu precisa exatamente. E é por isso que ele botou o Isso tu ali. precisa. Sim, isso tá tu junto, precisa zagueiros, de né? preparo físico
de preparo físico, né, de treinamento e conjunto. São essas A coisas. técnica do jogador ajuda muito. Mas ele já fala do Grenal também, né? Está vivendo o Grenal depois de ontem, o Grenal no próximo sábado, 16h30, o jogo semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Ele fala, Cudê, sobre o planejamento para o Clássico Grenal. Sí, con respecto al partido o al planeamiento del juego del sábado, te vuelvo a repetir lo que pasó después del juego anterior, ¿no? Vamos viendo quiénes son los que mejor están para iniciar y bueno, tenemos 4 días para preparar ese juego, así que nos tomaremos el tiempo necesario, ¿no? Pois é, mas esse tempo necessário aí, repetindo o que a gente falou na abertura do programa, é a questão de jogo do hoje, do Corinthians, que vai definir aí o jogo do Inter na terça ou na quarta. Se for eliminado pelo Guarani, o jogo do Inter passa para a quarta. Se não for, joga na terça. O Grenal no sábado, logística de viagem para a Colômbia, um voo fretado, depois tem que se deslocar quantas horas? 4 horas de ônibus depois até a cidade, para um jogo na terça-feira. Duvido que ele bote time titular. Olha, vai jogar com 2, 3 titulares e o resto do time... Ele não afirmou que botaria o time titular. Ele deixou em aberto, isso aí está em aberto. A gente ficou pensando, logicamente, ele vai fazer o que achar melhor, né? E a direção também deve apitar um pouquinho, o próprio Rodrigo Caetano, que é um homem experiente nisso aí. Mas eu acho difícil. Falar né, em direção, me lembro bem, eu acho que era daquela diretoria. O Celso Roth definiu um time para o Clássico Grenal e depois a diretoria chegou e mudou, não foi? Não, o Celso não deixaria isso. Grande Celso Roth que nos assiste também. Bom, certeza de vitória, de sucesso, você tem o local para levar a revisão do seu carro. Aí é na Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro, ainda você está em época aí de férias, gente que está entrando em férias, de veraneio, que vai e vem para o litoral, né? Então, fazer a revisão do seu carro, mas mesmo que você não viaje, é uma questão de segurança, mesmo que você fique na cidade, tem que fazer sempre a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados, então também troque os pneus lá na Casa dos Pneus. Que tem uma promoção permanente, que é o feirão de pneus. Mas no mês de fevereiro tem uma promoção especial. É troco na troca, ou seja, o seu pneu usado vale dinheiro. Então passe lá na Casa dos Pneus para revisão e troca de pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques também para a Visiótica, olha, lá você tem tudo em óculos de grau, solar, lentes de contato, armação para óculos de lente e óculos também solar, todos de grife, de marca que você tem lá na Visiótica. Então aí os endereços, os contatos, telefone, o local, né, para você que está precisando trocar sua lente de contato, a sua lente do seu óculos, a sua armação, enfim, estamos no verão aí, um óculos solar bacana também. Então você tem tudo lá na Visiótica, que aceita todas as bandeiras de cartões. Então o caminho para você é na Visiótica. Nosso 2 toques também para Gimo. Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha e falando também do Grêmio, né? O Grêmio, de que maneira se prepara para o Clássico Grenal? O Grêmio só vive o Grenal desde a derrota no último final de semana para o Aimoré. Já voltamos. De volta com o nosso 2 toques, hoje com César Pacheco, Maurício Silva e João Bosco Vaz. Visando os canais 24 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas, está no Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, que você também interage fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem e também compartilhando seus grupos, seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a RDC. Chegando aí a 1 ano e meio do ar, uma emissora ainda jovem, né, mas genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, através das plataformas digitais, leva o Rio Grande para o mundo. É só você digitar RDC TV, acessa qualquer uma delas em qualquer lugar e vê em qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques, para você me adicionar lá e a gente conversar sobre as coisas do futebol, as coisas do esporte, as coisas da dupla Grenal. Nossos 2 toques para a Baidob. Na Baidob, tudo na linha automotiva que você tem lá, né? Multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem câmera de segurança, casa inteligente, sua casa, sua empresa, seu escritório, que você
monitor aí no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. Também películas para carro e para residência. Uma maravilha as películas de residência lá da Baidop. Pessoal do interior tem o site www.baidop.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem 2 endereços, na Benjamin Constant 1315, esquina com São Pedro, e o da Avenida Ipiranga 5800. Nosso 2 toques também para a Village, serviços contábeis. Se você acessar o site da Village, www.village.com.br, estão aí os contatos, telefone também, e aí você se torna um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, fica feio, né? Incomoda, né? Então você resolve lá no Martelinho de Ouro, chapeação, pintura, espelhamento, polimento para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 51, código de área 33 15 21 60. Você liga, passa lá, fala com o Marcelinho e resolve o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Bom, o Grêmio não tem preocupação nenhuma, né, Pacheco? A preocupação do Grêmio é só a partir de março, já na fase de grupo, garantido, tranquilo, ou seja, está usando o Campeonato Gaúcho aí, até para aprimorar esses nossos reforços aí que o Grêmio adquiriu, né? O caso do Thiago Neves e do... Mas eu te digo, a preocupação existe sempre, Cadu. Diego Souza, que é o titular, o Thiago Neves, mas o Grêmio muda a sua cara. O Grêmio está mudando a sua cara. A mecânica de jogo é a mesma. O Renato não vai mudar, nunca mudou, são quase 4 anos. Mas a cara do time certamente. Tem o PP, tem o Mateuzinho aí. Mas para esse Grenal agora só vai mudar basicamente, deixar o time com maior velocidade, a entrada do Matheus. A dúvida é o Kahneman na zaga, né? O Kahneman na zaga. Vai jogar o Paulo Miranda e lá na frente eu não sei se joga o Luciano ou o Thiago, né? Ou o Thiago, essa é a dúvida dele. As dúvidas que ele tem. Essa é a dúvida. Eu acho que ele vai colocar esse time aí. E acho que o Cortez deve sair jogando também. E vai entrar no... O Mateuzinho no lugar do Lucas. Sim. E acho que dá uma velocidade. Acho que já está acostumado a jogar com o Michael, né? Então facilita um pouco para o treinador, né? Porque uma coisa nova. Muito, cara. Na seleção. Viu para o Olímpico agora? Bem, Cara, a bola cola no pé dele, ninguém tira a bola dele. E ele bota no pé do cara, sai para receber. E ele sabe fazer como ninguém, esse 2-1 e a cobertura. A questão do Thiago Neves, ele não tem colocado isso ainda, e eu acho que ainda é uma questão de preparação física. Eu acho que ele não arriscaria no Grenal, eu acho que ele sai ainda. Primeiro que o Renato não é muito de grandes modificações, a não ser que seja extremamente necessário. E eu também acho que ele sai com o Luciano, ele usa o Thiago Neves, porque o Diego também é um jogador que aí ele tem hoje como jogador titular no comando ataque com a camisa 9, e eu acho que ainda os dois ainda meio fora de ritmo, tem condicionamento ainda ideal, não vai utilizar, vai deixar um deles, daí vai utilizar os zero. Eu acho que a modificação é essa. Mas o Kahneman também não treinou com bola ainda. Eu acho que não apostaria. Acho que o Grêmio vem exatamente com esse time. A modificação é exatamente essa, né, do Mateuzinho no Lucas e o resto. A posição do André que pode modificar, do Everton, né? Tá jogando meio que atrás do Diego Souza. Essa é uma modificação que também. Aí joga de costas pro gol e o Everton joga de frente pro gol. É uma questão tática nisso aí. Mas ele tem o PP, se ele botar de repente o PP pelo lado direito e aí tirando o Luciano, pelo lado esquerdo o PP, e aí meio que botando atrás do centroavante o Everton. Eu acho que se o jogo ficar um pouco difícil para o Grêmio, ele vai obrigado a botar o PP, né? O PP é um jogador que movimenta bastante ali também e já está mais acostumado na mecânica de jogo, né? São jogadores que jogam mais tempo juntos, então eu acho que vai fazer isso. Existem alguns jogadores que são aqueles que entram no segundo tempo e resolvem. Eu me lembro que uma época o Internacional teve o Escurinho, né? Escurinho entrava e fazia. E sempre tem essa mística do futebol. Então eu acho importante. Não pode também já mudar a lateral ali. O Caio Henrique não foi, né, foi recém-apresentado, não vai fazer de colocar o Caio Henrique. Eu queria falar sobre o Cortez, já que tu está falando isso. Não, mas eu acho que mas o titular do Renato é o Cortez. É o Cortez. E vai ser. É o Cortez. E eu vou dizer por quê. É o Cortez. O Cortez é que tira o Grêmio de trás. Sim, o Cortez é que tira o Grêmio de trás. Porque dificuldade de marcar. Não. O Renato fez um esquema e o Grêmio sai sempre de trás com ele.
Agora, onde é que esse menino vai entrar? Só que joga bem também, esse Caio Henrique aí, bom. Acho que essa titularidade do Caio Henrique ela vai acontecer o natural, porque não é característica do Renato modificar, e o Cortez é um jogador dele, ele é um jogador que dá sequência. Confiança. Cadu, para enriquecer o debate, o Caio Henrique jogou uma temporada na lateral esquerda, ele era meia esquerda. Meio esquerdo, sim. Primeira temporada foi ano passado que ele jogou na primeira No vez. caso ele do jogou na Arce lateral era o contrário, quando o Arce veio para o Grêmio, né? Todo mundo, havia uma discussão na imprensa em Porto Alegre. Que ele era ponteiro, ele era repórter que ele era ponteiro. Ele veio da seleção amadora, inclusive um participante do programa, o Serginho Vasquez, que na época foi os pais do Arce, né? Pouca gente às vezes não sabe. No Grêmio dos bons, todo mundo são pais. Todo mundo ajudou, todo mundo fez, são padrinhos. E a gente estava lá, eu estou há 40 anos, sabe quem trouxe, quem descobriu, mas descobre para o Grêmio. Mas o trabalho do Serginho foi muito bom nessa área aí, ajudou, e o Roger também, ele pegou o carro dele, o Serginho, levou o Filipão num torneio que estava acontecendo perto de Foz do Iguaçu, para ver o Roger fazer uma partida, para ver se íamos contratar um lateral esquerdo ou não. E o Roger era da base, ele assistiu, o Filipão aprovou, voltou. E, ao mesmo tempo, o Benítez, se não me engano, falou com o Serginho era diretor da base, como o Arce era da seleção júnior do Paraguai, falou e o Filipão autorizou. Mas aí teve um pessoal... disseram que ele era meia, que ele era ponta direita. Houve uma discussão muito grande. Eu queria um meia como esse lateral. Para mim, a dupla de lateral ali. Quem criou esse fato foi o César, goleiro do Inter, que tinha César Silva? Daí tinha jogado lá. E daí tinha jogado no Cerro lá. Disse que ele era meia direita ou ponta direita, para determinar. O Serginho também é um dos participantes aqui do nosso programa, eu brinco, claro que ele fez um grande trabalho, né? Mas eu sempre brinco com ele, o teu erro só foi foi ter dispensado o Ronaldinho. De brincadeira. Aí ele enlouquece comigo, que não é verdade, é apenas uma brincadeira. Mas teve gente que dispensou o Anderson no Grêmio, o Anderson voltou para o Grêmio porque quis. É verdade, é verdade. O Inter não gostou do Inter e voltou 3 meses depois para o Grêmio. São aquelas coisas de futebol. Aí depois voltou para o Inter e só voltou ganhou no mole. Depois, aí só ganhou no mole, não jogou. Mas vamos falar assim, Caio Henrique, o Pacheco e o Caio Henrique hoje foi apresentado, fez uma apresentação, ao acompanhar aí esse primeiro dia do Caio Henrique no Grêmio. Caio, bem-vindo. Tu já pode estrear no sábado, Clássico Grenal, semifinal de Campeonato Gaúcho do primeiro turno. Como é que tu observava o Clássico Grenal, estando em outras equipes? O que já estão te falando nos bastidores sobre o peso do Clássico Grenal aqui no estado do Rio Grande do Sul? Bom, boa tarde. Para mim, é sempre assistindo, acompanhando pela televisão, um dos clássicos mais charmosos, né, que tem no Brasil. E o que eu já sei é que aqui o clássico não se perde, né? A gente tem que, até por se tratar de uma semifinal, todos os campeonatos que o Grêmio entra para vencer, né? E essa é a mentalidade, isso que talvez tem deixado o Grêmio sempre disputando os títulos, né? Isso é muito importante. Também estou bem tranquilo, né? Espero que a nossa equipe consiga a vitória para poder classificar para a final. Tá, e o que não vai acontecer, essa foi evidente que uma pergunta pertinente aí do nosso repórter, o Guilherme Paz, mas é o que a gente falava antes, não vai... claro que é um jogador que não quer disputar o Grenal, mas o Renato não tem essa característica, é um jogador dele, o Cortez, ele não vai fazer essas modificações, um jogador que esteve aí servindo a seleção pré-olímpica, não existe ainda um ritmo, um entrosamento em relação ao Caio Henrique, não vai apostar todo treinador, eu vou contar uma história de bastidor, todos os treinadores, mesmo sendo o Filipão, nessa última passagem pelo Grêmio eu trabalhei 6 ou 7 meses com o Filipão, e veio aquele jogador, o Wallace, e ele não era titular. Se vocês não sabem, o Wallace estreou num Grenal. E o Filipão... Mas aí é necessidade. Desde né? quinta-feira, eu senti, sendo amigo do Filipão há muitos anos, e trabalhado com ele em 87, depois de 94 a 96, 4 anos juntos, eu senti que ele precisava de um apoio. Ele estava na dúvida e tinha gente que botava na cabeça dele, olha, é Grenal, não vamos estrear o menino num Grenal, não vamos colocar... E a hora que ele ficou sozinho na sala, eu fui conversar com o Filipão. Eu disse, Filipão, eu acho que tu tem que fazer o que a tua cabeça está pensando. A responsabilidade é tua.
Tu não pode, tu tem que ouvir as pessoas. Como o Filipão podia não fazer o que as pessoas pediam, mas ele sempre vinha pedir opinião. Ele chegava assim pro Cacala, para mim, lá pro Dr. Fábio, daí, chefe, o que acha? Vamos fazer assim, assado? Ele fazia o que ele queria, mas ele perguntava, ele era gentil. E nessa aí eu acho que eu ajudei ele. Eu cheguei e disse, olha, faz aquilo, tal, e ele não falou nada. Ele disse, vou ver, Pacheco, vou ver, tal. Mas ele tinha umas pessoas dentro do departamento de futebol que não queriam que o Wallace estreasse no Grenal. E ele foi peitudo, quando saiu volante, a escalação. Mas era uma necessidade. Que era do Júnior. Que era do Júnior, que recém tinha subido. Tinha vindo do Avaí. Joga muito. Tinha vindo do Avaí, inclusive nós compramos mais 30% do passe na época, depois foi vendido para a Alemanha, né? Pacheco, tu acha que com a tua experiência de vestiário, de muitos anos do Grêmio, a definição do Grêmio, o Renato, a gente falou da escalação do Grêmio, mas já tivemos um exemplo ano passado, eu falei isso na abertura do programa, o Internacional decidiu com o time reserva, o Grêmio na hora, no momento do jogo, no dia do jogo, no domingo, também colocou uma equipe reserva. Tu acredita que o Grêmio jogaria com o time titular se o Internacional vier com um time alternativo, um time reserva? O que eu acredito particularmente, né? Até porque o Corinthians está vencendo já 1-0, né? Tem que fazer 2, né? Tem que fazer 2. 1-0 aí E não tomar nenhum, né? Não, tem que fazer 2, não tomar nenhum. 1-0 aí é pênalti. Não, é pênalti. Não precisa. É difícil tu opinar sobre isso aí. Eu jogaria com esse time que eu te montei aqui, com as dúvidas normais. E o Grêmio está sem o Jeromel, que está fora. Nós temos jogadores que estão fora já por lesão. Então acho que tem que voltar aos poucos esses jogadores. Eu acho que a dúvida é só essa aí. O Mateuzinho não é dúvida, ele vai entrar. A dúvida é o Thiago e a dúvida é na zaga. Eu não colocaria o Kahneman também. Não, eu acho que o Kahneman não vai para o jogo, nem seria um risco de colocar o Kahneman numa partida que... E o David Braz joga bem, cara. Sim, o David e o outro. O David Braz não tem problema, o problema está sendo o Miranda. O Miranda está sendo extremamente... Estão relacionando aí o Miranda com o Bressan até. É maldade. Não sei se é maldade, não Maldade. sei se é maldade, eu estou dizendo. Os torcedores do Grêmio estão fazendo esse tipo de colocação. A rede social hoje aceita qualquer coisa. Isso é uma das piores coisas que eu vi agora nessa minha última passagem pelo futebol. Foi as redes sociais. Não, isso elas não tem massacram. Isso não tem elas falam, porque todo mundo senta atrás de um computador ou atrás de um celular, atrás de um iPad e fala o que quer e diz e dá opinião. Todo mundo é treinador, todo mundo faz. Eu me lembro, a primeira preleção que eu assisti foi com o Enio Andrade, em 1981 no Grêmio. Foi lá em Limeira. Tu guarda, a gente não vai esquecer a primeira preleção em 81, faz em quantos anos? 39 anos. E a preleção do tio Enio, depois eu trabalhei com 40 treinadores diferentes e cada um tinha uma preleção de uma forma, tinha uns bons, os ruins, os mais ou menos. Eu posso enumerar desses. O Titio Fontoni nem fazia preleção? Não, e tem uns famosos aí que faziam que... Bom, o Fábio Costa uma vez queria bater um que chegou numa preleção, uma partida decisiva na Bolívia, e sentou na mesa, todo mundo esperando a preleção, os jogadores com a bolsinha ali e tal, penteando o cabelo, daqui a pouco ele disse, bom, a preleção é a seguinte, chocolate neles. E aí essa foi a preleção. O Fábio Koff queria matar esse treinador. Eu achei que tu atribui aqui essa estabilidade do Grêmio aí nesse início de Campeonato Gaúcho. Porque o Grêmio é um time pronto, é um time organizado. Claro que vai mudar caro, como eu disse, em relação às novas contratações. Mas Cadu, Grêmio... eu vou te dizer uma coisa. Eu posso falar porque basicamente iniciamos esse time junto com o Filipão. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. A base toda era do Roger e uma parte do Filipão. O Renato chegou, fez uma mudança de jogo. As pessoas não gostam que tu fale isso, mas ninguém faz time ou muda um time da noite para o dia. O time tem que ter tempo. Então, poxa, o Grêmio, acho que com 8 titulares ou 9, só tinha mudado o Kahneman, mais um jogador, foi campeão da Copa do Brasil com o time que tinha começado com o Roger, com a mecânica do Roger, só que, logicamente, o dedo do Renato, ele deu mais força ao time, ele mudou alguma coisa. Mas o Grêmio joga até há pouco tempo com a mecânica de jogo do Roger. Mas é isso que eu digo, então, é isso que eu digo. Eu te digo assim, ó, não é diferente não pode mudar. Agora que eu quero ver o dedo do treinador. Porque se tu mudar esse monte de gente que está mudando aí, mesmo seguindo o mesmo jogo, nem todos os jogadores vão se adaptar. Demora tempo. Eu me lembro que os jogadores não entendiam o Roger. O Roger fez um planejamento muito bom. Eu não entendo por que ele não decola assim. Mas ele fez um planejamento que
Eu fiquei super contente, né? E deu certo. Só que não ganhamos nada, né? Na época, lá, esse ano e meio que eu fiquei lá, só fizemos um Grenal de 5-0, mas vale quase como um campeonato, né? Em falar dá certo, deu certo na escolha do seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, um desses está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Além de a segurança, todas as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique com o Banrisul Saque Digital. Agora, se você não é cliente do Banrisul, você está perdendo. Então, aí se torne um cliente do Banrisul. Você está pensando aí em reorganizar a sua casa, em reformar, em construir, aí você tem lá na Ferragem Lampião. Ferragem Lampião, que você tem tudo em material de construção, também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, olha, setores de manutenção, de áreas industriais, de condomínios, empresas, é um mix total a essas áreas. Tem pronta entrega, depósito direto do depósito, televendas, tem teleentrega, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece, a equipe lá do Gilberto, João Carlos, estacionamento na porta, a frase... Então, aí os contatos, a gente pode botar aí na tela para você, os contatos lá, endereço, enfim, telefone da Ferragem Lampião, que fica aqui em Porto Alegre, na rua Alberto Silva, 85, quase esquina, bem pertinho ali com a Assis Brasil. Então, as facilidades você tem toda da Ferragem Lampião, porque o próprio slogan da Lampião já diz tudo. A frase é a seguinte: não ande em vão, vá direto ao Lampião. Porque se for em outra, você corre o risco não de encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso aí já é mais do que suficiente para dizer o que é a Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para a Gimo, qualidade comprovada com os produtos da Gimo. Um rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco e dando pelo menos voz aqui a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques. Nosso 2 toques de hoje com o César Pacheco, Maurício Silva e João Bosco Vaz. Você assiste os canais 24, 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Também o Instagram da RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira 2 toques, para você me adicionar lá e a gente falar sobre as coisas do futebol, do esporte, da dupla Grenal. Nosso 2 toques para a Senza Estética e Saúde é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, nutrição estética esportiva, tem a micropigmentação capilar para você amenizar e acabar a sua calvície, mas os telefones em seguidinha você tem aí na tela para você, os contatos, mas acesse as redes sociais, principalmente o Instagram, né, da Ciência Estética e Saúde, você vai ver os diversos procedimentos, muito mais além desses que eu já relacionei aqui. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que hoje venceu o Caucaia. O Caucaia por 2-1, saiu perdendo, venceu de virada por 2-1, está na próxima fase, que é a fase preliminar, né, da Copa do Brasil. O pessoal todo satisfeito, Milton Machado, nosso amigo Milton Machado, ainda mais, né, Pacheco? E agora o adversário será o próximo, sai de Chapecoense e Boa Vista, né? E o Brasil de Pelotas, que estava ganhando fora, eu acho que estava 2-2, eu acho, se terminou assim, eu acho que classificou. Empate fora. Jogava pelo empate fora, o time era o caso do São José também, eu já pelo empate. Olha, o Corinthians está vencendo por 2-0, o primeiro gol foi marcado pelo Luan, e esse resultado vai garantindo aí o Corinthians na próxima fase da pré-Libertadores. Significa, com esse mantido esse resultado, a classificação do Corinthians, o Inter joga terça-feira e não quarta, porque dependia aí de uma eliminação do Corinthians. Então, o Grenal no sábado, viagem com toda aquela logística, voo fretado, Colômbia, depois mais 4 horas de viagem até chegar ao local do jogo. Então, eu estou assinando embaixo com o Internacional, vá jogar com o time titular. E o Grêmio também. Não joga, tá tudo se não joga pro Grenal de Banguzinho. Vai botar 2. Como dizia o seu Também acho. Não vai arriscar, porque o Grêmio vem aí, não está num momento bom. Claro que o Grenal é uma outra situação, mas não vai arriscar, como fez o ano passado. Aí joga com o time titular, sujeito a perder
E o Inter, se perder, vai dizer, perdi para os reservas, perdi com os reservas. E o Grêmio, com o titular, aí provoca uma crise, né? Não tenha dúvida que teremos aí um Grenal, como é que é um Grenal? Banguzinho. Agora não é mais, agora são times alternativos. Eu acho que bobagem não. isso. A minha opinião, eu acho que não. Acho Bom, que o Grêmio não vai fazer. Veremos. Vamos lá para algumas mensagens. Olha, sempre na nossa audiência, nosso grande amigo, a gente conviveu tantos anos, Júlio Espinosa, Julinho Espinosa. Julinho Espinosa. Com ele, Andrade, Claro, Julinho Espinosa. É nosso... Querido amigo. Ele mora em mora Santa Catarina, já? Mora em Florianópolis. Mas às vezes ele está em Abraço, São Paulo, Júlio. está lá para cá, ele está diariamente aqui nos assistindo. Grande abraço, Tem Julinho. muitas histórias, Julinho. Nós Ah, viajávamos, o sentávamos Julinho lado a lado, eu e o Júlio, em 81. já intimei ele no ar. Quando vier a Porto Alegre, vai estar aqui conosco, aqui no nosso Dois Toques, né, Julinho? Grande Julinho. Vamos lá, algumas mensagens do Hélio Camargo. Estou ansioso pela volta do Potker, pois, na minha opinião, é um bom jogador. Na filosofia do Cudê, acho que será uma peça principal, pois tem força e objetividade de chegar próximo à área do adversário. É verdade, eu concordo. Força tem muito, objetividade nenhuma. Não, mas eu acho que o Potker é exatamente o jogador das características que o Cudê quer para o seu time. Eu também concordo. Eu concordo com ele. Cadu, sobre velocidade, fazia alguns anos, eu acho que desde o Tyson, que o Inter não tinha jogadores que pegavam a bola do meio de campo e ia até o gol. O Galhardo fez lá em Juí e agora o Marcos Guilherme fez. Normalmente os nossos velocistas iam até a intermediária e voltavam. Agora eles vão para dentro do gol. Não, são jogadores com essa característica. Eu acho que foram contratações pontuais. Mas aí, né, é a questão da evolução, é a questão do tempo. O bacana aqui é que tem um programa paralelo aqui, tem os gremistas colorados ficam aqui na nossa live, aqui no Facebook também, fazendo seu programa paralelo. Tem mais um aqui, com certeza ontem Cudê pode ver e sentir a vibração da torcida apaixonada do clube, do povo do Rio Grande do Sul. Foi, na opinião do Pacheco, né? Foi o destaque, foi a relação da torcida do Internacional. O Daltro, ele está no caminho certo. O Hélio, achei um grande gol. Bom, aqui eles estão aí e aí ele pergunta, tu já viu o gol de Neymar contra o Corinthians, que passou por 7, daí o Fernando Ternos, jogo não serve de parâmetro, essa Laú seria rebaixada no gauchão. Porque não sei, é um time fraco, não tenha dúvida que é um time fraco, a gente analisou e fez isso aqui. O Camargo, quando a nação colorada estiver no Beira-Rio, não vamos cair na paranoia de acharmos nosso time como o melhor time do Brasil. Nem achamos que somos imortais, somente cantaremos em alto e bom som o nosso hino. Segue torcidas de vitória, Colorados da glória e orgulho do Brasil. E a Lucélia também, a nossa diretora administrativa na audiência, viu só? Conferindo, né? Vamos lá. Não achei nada errado o Guerreiro falar em casa que a gente resolve. O que eu achei maior mico é o presidente falar que vamos ganhar lá no Maracanã, levando aula de futebol em seus domínios. Não sei, isso foi a gente falou, até fez referência à questão lá daquele primeiro jogo com o Atlético, que o Guerreiro teria dito isso, né? Mas são coisas que... O Hélio Camargo, hoje aqui em São Leopoldo, o que me agrada é estar ligado na RDC, pois hoje não tem Inter. Kleber Machado, na nossa audiência, grande Kleber, o Arthur Borges, que é lá do Inter também, na nossa audiência. E aí, vamos lá. E aí tem mais. Tá ponto final? É isso? É isso? Tá aí, o nosso Big Ben deu a ordem aqui, é ponto final. Só rápido do programa, né? O Big Ben. Ô, Big Ben, pegasse agora, tinha apelidado de Big Ben. O Big Ben sinalizou, temos que encerrar. Tá certo? Bom, ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo, tem o Barranquinho, né? O Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. E eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113 e da Revenda Ceará 370. Eu quero parabenizar toda a família Fusternal, e aí na pessoa também do Jefferson Fusternal, por ter sido premiado, a grande revenda aí, né, uma revenda aqui no Rio Grande do Sul, no sul do país, então, pelo prêmio Calenge, que foi agraciado e premiado e reconhecido pelo grande trabalho lá do Jefferson, da família Fusternal, na Kia São Motos. Agora, se você é uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro, para onde você for, futebol, não quer saber de estacionamento, é Teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante,
É a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, Guilherme Macalós, chegando com o Cruzeiro nas conversas. Na meia-noite tem Joias na TV com Rosana Rocha, que eu digo sempre, não tem dia, não tem época, não tem prazo, mas você dá de presente uma joia para a esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada, para a amiga. Então acompanhe Joias na TV com Rosana Rocha. À 1 da madrugada tem a reprise do nosso Dois Toques. Na sequência, às 2, né, Bosco, tem o Rogério Amaral com Virando o Jogo. E aí toda a programação da RDC TV. Isso aí. Mas não nos abandone, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.